Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Amados irmãos e irmãs, de fato, este é o dia que o Senhor fez para nós, preparado desde a promessa feita a Abraão, de que o Senhor nos daria a graça e a alegria de nos reconciliar com Ele, depois do gênero humano ter vivenciado a queda do jardim do Éden em Adão e Eva. Vejam que hoje o que nós celebramos é parte da promessa de Deus de que não nos deixaria sem nos reconciliar com Ele. E por isso, todo o Antigo Testamento nos narra as promessas da reconciliação, até dado o momento em que Jesus, o próprio Filho do Pai, se encarna, passa pelo mundo fazendo o bem, realiza inúmeros sinais, é condenado por quem incomoda toda a estrutura daquele tempo. No entanto, o Pai responde à morte obediente de cruz com a ressurreição. O Pai ressuscita o Filho para nos deixar claro que tudo aquilo que Jesus pregou, ensinou e fez não seria calado pela cruz, mas na verdade todos os povos de todos os tempos, todas as gerações experimentariam a graça da ressurreição e do ressuscitado. Por isso nós estamos aqui, porque Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a nossa fé se enche de esperança, porque com Ele um dia também ressuscitaremos. O domingo de Páscoa tem marca de vitória,
de vida, de esperança, de alegria, porque o maior medo que o humano tem, o nosso maior castigo, aquilo que tira muitas vezes a nossa paz, a morte foi vencida. Temos que entender que não há mais medo, nem temor. O próprio Cristo experimenta a morte e ressuscita, deixando a nós claro que o sentido da nossa vida é de fato vivermos, experimentarmos a morte, mas com Ele ressuscitarmos. Por isso, a gente precisa, nessa liturgia, perceber que a morte já não nos deve mais causar pânico, nem medo e nem desespero, porque as portas da eternidade foram abertas para nós a partir de Jesus Cristo. Vejam, é interessante a gente entender o sentido teológico da ressurreição. Primeiro, ressurreição não é reencarnação. Nós católicos não acreditamos em reencarnação, não acreditamos em vidas passadas, nem em vidas futuras. Nós acreditamos na ressurreição. E a ressurreição, na verdade, ela tem um caráter de glorificação. Por isso, no Evangelho, nós ouvimos o relato do túmulo vazio. O corpo já não estava lá. A ressurreição é exatamente a união do corpo com a alma, o espírito, de forma plena. Nesse corpo, que não é corpo material, mas é corpo glorificado, nós não temos mais necessidades. Esse corpo, o nosso suporte antropológico, ele nos enche de necessidades. Inclusive temos que comer, beber, dormir. Algumas vezes o corpo dói, o corpo sente, o corpo adoece. Esse suporte antropológico, na verdade, ele se tornará glorificado, ou seja, em Cristo, como ouvíamos na segunda leitura, seremos glorificados, não teremos mais necessidades, dor, sofrimento, e passaremos a eternidade na alegria da contemplação eterna. Então veja, ressurreição é a nossa doutrina, reencarnação é doutrina de outra comunidade de fé, da comunidade espírita, e nós não acreditamos nisso. Ao mesmo tempo, a gente nota que, na verdade, o Evangelho nos enche de uma esperança muito bonita. Maria Madalena, uma daquelas que experimentou Jesus, vai até o sepulcro. O sepulcro, como ouvíamos na sexta-feira, era num jardim novo, era um sepulcro novo, num jardim propositalmente para dizer que Cristo ressuscitaria num novo jardim, ou num novo momento da criação. Cristo dá sentido a tudo, ressignifica a queda, é o novo Adão, e nos abre as portas do novo jardim do paraíso. Maria Madalena chega lá, a pedra não está no lugar, a pedra foi movida, volta desesperada, apavorada, porque tinham soltado um boato de que o corpo havia sido roubado. Chega e diz aos discípulos o que tinha acontecido, e eles vão correndo ao encontro do sepulcro para entender o que havia acontecido. Importante a gente notar que fala-nos que Pedro, que é o primeiro papa da nossa história, e o discípulo amado, que a gente deduz que seja João, mas que aqui não tem nome, e quando não tem nome, quer dizer que sou eu, que é você, que somos nós, saíram correndo até o sepulcro. O discípulo amado chegou primeiro. No entanto, Pedro é aguardado por ser o primeiro papa da história. Chegando lá, então, contemplam, veem, experimentam a ressurreição,
a partir dos lençóis que estavam lá e também do santo sudário, como chamamos. Se o corpo de Cristo tivesse sido roubado, não teriam o trabalho de retirar os lençóis e nem o sudário, levariam com tudo. E é aí que começa a compreensão da ressurreição. E é aí que a gente entende que a ressurreição torna o corpo glorioso, porque Cristo passa por paredes e portas fechadas, tudo para se apresentar como ressuscitado, para que a fé dos apóstolos amadureça. Inclusive, o tempo da Páscoa é um tempo muito profundo e muito oportuno para que a gente perceba esses sinais, para que a gente amadureça na experiência com o ressuscitado. E a cada domingo vamos percebendo que Deus vai nos dando a graça de crescermos nessa experiência. O grande convite é nesses 50 dias irmos dando espaço para o ressuscitado nos encher de esperança. O convite é esse: corra ao encontro de Cristo, experimente o ressuscitado, para que a gente seja assim como Pedro. Pedro, depois que experimenta Cristo, o ressuscitado, sai do cenáculo fechado e converte 3.000 pessoas só na primeira fala dele, cheio do Espírito, encantado com o ressuscitado, alegre, cheio de esperança. Pedro fala de Cristo, anuncia o querigma e diz: aquele que vocês mataram ressuscitou, está vivo, está no meio de nós, e vocês não vão calar de forma alguma este que por nós ressuscitou. Esse querigma tem que ecoar no nosso coração, porque além disso a gente tem que entender que tudo isso foi por nós, foi por amor. Ele deu a vida, ressuscitou e nos ama. E esse amor é tão grande que nos convida a nos encher de esperança, porque um dia seremos todos em Deus, a contemplar, a louvar e a bendizer por ter aberto para nós as portas do paraíso. Eu desejo a todos uma feliz Páscoa. Páscoa é alegria, é passagem, é esperança. Que tenhamos um dia de muita alegria com as nossas famílias, trazendo presente a vitória da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.